Podcast da Rádio Bandeirantes. Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan. Há uma pressa inexplicável dos dirigentes no Mercosul e principalmente no Brasil para que se feche o acordo com a União Europeia. E, de certa maneira, um equívoco que expressa, inclusive, uma mentalidade típica de relação colonial. Na América do Sul, não há a menor necessidade de pressa e é preciso principalmente definir algumas questões-chave para que haja o acordo. O acordo em si pode existir, pode ser bom para a União Europeia e para o Mercosul, mas não da maneira como está proposto esse acordo, não da maneira como redigiram esse acordo e muito menos com alguns interesses que foram colocados, inseridos nessa peça pelos europeus. Inclusive em relação à Amazônia. Como a Bolívia já caminha para ser membro pleno do Mercosul e a Venezuela é do Mercosul, mas está suspensa, né? Mas os dois e o Brasil são 3 dos 9 países amazônicos fazendo parte do Mercosul. 3 dos 9. E ainda há Paraguai, Argentina e Uruguai. O fato é que para a América do Sul, a pressa pode ser fatal, porque eles podem acordar já com um acordo ruim, sancionado, valendo. E esse acordo pode ser ruim se não houver atenção para os interesses da indústria na América do Sul e principalmente, é claro, indústria brasileira, que é a mais desenvolvida da América do Sul, com muita sobra. O acordo, ele prevê que você tem uma isenção que vai crescendo paulatinamente, mas depois de 15 anos, 91% dos produtos industriais europeus que virão para o Brasil vão entrar aqui com uma vantagem tarifária excepcional. E, obviamente, contando com subsídios que eles têm lá para desenvolvimento tecnológico e industrial, o que hoje é decisivo na indústria. O industrial brasileiro paga muito imposto, o industrial brasileiro lida com muita burocracia, enfrenta a concorrência do maior produtor industrial do planeta hoje, que é a China, também a concorrência dos produtos feitos nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel, e todos eles com uma base científica, ou seja, pesquisa, que foi subsidiada. A internet é o grande exemplo. A internet é obra de dinheiro público, dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Depois, entrega para a iniciativa privada, porque ela vai fazer isso aí crescer e dar lucro. Mas a tecnologia foi desenvolvida quando não havia nem recursos, nem interesse do setor privado. Mas havia recursos, interesses e motivos para o setor público investir. No Brasil, esse investimento está no chão. O investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa, está no chão. Então, quem produz
no Brasil, manufaturados, quem industrializa produtos, enfrenta não só no mercado externo, mas aqui dentro, no grande mercado brasileiro, enfrenta uma concorrência que entra aqui com um caminhão, mais do que um caminhão, um transatlântico de vantagens. E esse acordo ampliará essas vantagens. Mas há a reciprocidade, e não só para produtos agrícolas, mas também produtos industriais. Sim, o Brasil exporta produtos industriais para a Europa? Claro. Claro que sim. Isso vai baratear insumos para a produção industrial? Sim. Há esses aspectos positivos. Você contará com insumos europeus mais baratos para a indústria, contará com menor tarifação para produtos brasileiros industrializados no mercado europeu, mas é preciso saber se a desigualdade na concorrência não irá inviabilizar parte do parque industrial brasileiro. O Brasil que tem se desindustrializado neste século, no sentido de perder capacidade competitiva e ficar muito atrás em tecnologia. Há exceções? É óbvio que sim. Há indústrias de ponta? É claro. Mas grande parte da indústria nacional, para contar com a tecnologia mais avançada, tem de comprá-la em dólar. É muito caro. E quando você consegue adquirir, um ano depois, aquela tecnologia já está superada. Não é como antes, que você reproduzia a planta industrial da Inglaterra, da França, da Holanda, da Alemanha, e pronto, você tinha uma indústria igual a deles. A tecnologia de hoje mudou isso, porque ela avança em progressão geométrica, ainda mais com a inteligência artificial. E sem investimento público, você não concorre. E esse acordo, ele tem esses aspectos positivos, de insumos mais baratos, de abertura maior do mercado importador, porém, a concorrência, inclusive no mercado brasileiro, pode ser fatal. Bom, como tem sido a indústria têxtil. A indústria têxtil, a parte que sobrevive, é numa luta tremenda, difícil, pesada, contra produtos que vêm da Ásia. Ainda mais com a facilidade que é hoje, do sujeito na casa dele, ele encomenda uma roupa na China e recebe. E aí ele leva em conta o preço, o custo. E antes não. Antes você saía na loja comprar e quase invariavelmente, principalmente no grande mercado popular, você tinha produtos feitos no Brasil. Tecidos no Brasil. A industrialização aqui. Mas há outros aspectos relacionados à questão ambiental, porque os europeus querem a garantia de que terão intromissão em políticas ambientais. E isso inclui, obviamente, o Pantanal. E isso interessa ao Brasil e ao Paraguai, em parte também à Bolívia, na divisa com o Paraguai, e, claro, a grande região amazônica. E é óbvio que o Mercosul deve manter o que disse o ano passado. O ano passado, o Lula disse:
O Alberto Fernandes disse, só que agora o Alberto Fernandes não está mais lá. E o Milei é um franqueador, né? O Milei acaba de decidir que produtos importados não devem pagar tarifas, produtos industriais. Ele quer entregar a indústria argentina ao capital externo, quer entregar a indústria argentina ao capital financeiro internacional. E quer reduzir a Argentina a produtora e exportadora de comida e minérios. É um sujeito completamente inserido na política determinada pela associação imperialismo e capital financeiro. É um soldadinho desse conceito. É um soldadinho desse conceito. Então, não esperem arroubos em defesa da soberania da parte do Milei. E a Amazônia, que interessa aí diretamente aos amazônicos que estão no Mercosul, Brasil, Venezuela e Bolívia, a Venezuela está suspensa, repito, mas faz parte do Mercosul, e aos outros. Qualquer política amazônica interessa à Colômbia, ao Peru, à Guiana, ao Equador, ao Suriname. Então, eles têm de ser ouvidos. E o que o Mercosul colocou como posição oficial do bloco o ano passado é perfeito. Não admitimos intromissão. E não significa que a política desses países seja boa. O Brasil, inclusive, convenhamos, né? O que está acontecendo na Amazônia hoje, grande parte do território amazônico brasileiro está sob comando do crime organizado. Não significa que o Brasil está fazendo o que tem de fazer. Mas não é essa a questão para os europeus. A questão é preservar, para ao mesmo tempo franquear aos seus pesquisadores que agem, tanto os dos Estados Unidos, quanto do Canadá, quanto da Europa, agem com liberdade, levando produtos, plantas, que se transformam em medicamentos que depois o Brasil compra, importa. E passa anos lutando para ter um genérico, enfrentando a questão das patentes, aquilo que a Organização Mundial do Comércio estabeleceu como limite de desenvolvimento para países pobres. Não podem passar daqui. E os caras ficam aqui, viva a OMC, nós defendemos a OMC. Mas não enxergam. Não enxergam que esse é um mecanismo de dominação e que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que se beneficiam da OMC, dão banana para a OMC sempre que ela toma uma decisão que não interessa aos Estados Unidos. A China faz o mesmo. Diz para o OMC, não, esse assunto interno, não se meta. E aqui os caras ficam, OMC, o multilateralismo. E na Europa? A União Europeia é um erro imenso. A obra de Helmut Kohl e Mitterrand é um imenso cárcere em que meteram a Europa. A soberania dos países vai para o ralo, até em questões orçamentárias. Mas olha que interessante, a Alemanha quer esse acordo, porque a Alemanha precisa ampliar seu mercado, ampliar o número e o volume de compras dos seus produtos industriais. Pela primeira vez na história, a Volkswagen está fechando fábricas na Alemanha.
eles precisam desesperadamente de novos mercados ou de ampliação dos mercados onde já estão. O setor fabril alemão. E a Alemanha é um país altamente industrializado e com altíssima tecnologia. Mas que está enfrentando uma crise silenciosa, né? Que está levando gente para a rua, para viver na rua. Está produzindo um empobrecimento na periferia da população alemã, porque há uma desmontagem contínua do estado de bem-estar social. O mesmo se dá na França numa velocidade maior, no Reino Unido numa altíssima velocidade, na Itália. Mas a Alemanha quer, para ela é bom. Para a França, para a Irlanda, para a Polônia, não interessa. Ainda que o governante, ainda que o Tusk, ainda que o Macron intimamente gostem da ideia do acordo, eles sabem que é um suicídio político e eleitoral. O Macron está vindo de uma surra homérica na votação europeia. Ele perdeu feio. E quando convocou eleição interna, também perdeu feio. E fez uma manobra para evitar entregar à turma do Mélenchon, da França insubmissa, a chefia de governo. Colocou um tecnocrata que vai apenas cumprir suas ordens. Ele é, na prática, o chefe de governo. A ideia do semipresidencialismo francês não cola. Só quando há governantes que são opositores um ao outro. Um se opõe ao outro, é a coabitação, que eles chamam lá. O Macron viu ontem a Assembleia Nacional Francesa dizer o seguinte: não queremos esse acordo. E 69 votos que foram contra o projeto que dizia não ao acordo, não é que esses 69 sejam favoráveis ao acordo. É porque eles querem que o Macron seja mais firme, mais incisivo, para deixar a França fora desse acordo. O que a França está tentando? 4 países, a Polônia já é certo, talvez Hungria, Irlanda, uma boa chance, para dizer não ao acordo, mas tem de representar pelo menos 35%. E aí só 65% estaria representada nos que aprovam o acordo. Porém, muita gente fala, mas peraí, a União Europeia não tem de aprovar tudo por unanimidade? Sim. Por consenso? Sim. Acontece que em 99, por unanimidade, aí é que está, entregaram à Comissão Europeia um mandato para negociar acordos comerciais. Por isso a França insiste tanto na questão ambiental. Porque questões ambientais e políticas não podem ser fechadas sem unanimidade. Só acordos comerciais. Como eles não querem nem o acordo comercial, porque é o que é mais sensível para o produtor francês, a ideia é usar a questão ambiental para vetar o acordo. Ou então conseguir 4 países cuja soma de suas populações atinja 35% da população da União Europeia. E é bom notar como isso expõe o grave erro conceitual, ideológico que há na União Europeia. Se a Assembleia Nacional, na realidade, unânime,
Teve uma abstenção, né? Mas unânime, dizendo não ao acordo. O governo diz não ao acordo. A população diz não ao acordo. E se ao fim tiverem de engolir o acordo, vocês podem imaginar o ódio na população francesa, nos produtores franceses, no interior da França, o ódio pela União Europeia. E o quanto isso abre portas para grupos políticos que usam o discurso eurocético, embora não atuem como eurocéticos. Mas essa questão está no centro da vitória de Le Pen, na vitória de Meloni. E a Meloni é a prova do não cumprimento daquilo que foi prometido aos eleitores, né? O que ela prometia era soberania, a Itália para os italianos, né? Aquele papo. E tudo que ela faz hoje é obedecer ordens do Biden em relação à questão ucraniana e não levantar nenhuma oposição importante à burocracia europeia. Para o Salvini. E na França o Macron sabe que ou ele abraça essa causa dos produtores, ou vem aí outras grandes derrotas eleitorais. E a próxima grande derrota pode ser na disputa presidencial com o candidato apoiado pelo Macron, perdendo feio, né? Então, isso mostra a loucura conceitual em que se tornou a União Europeia, a Van der Leyen tomando decisões por países inteiros. Isso não vai durar. E quanto ao Mercosul, repito, o acordo tem alguns aspectos interessantes, até para a indústria, tem alguns aspectos, mas é preciso observar questões chave. Primeiro, se não haverá como consequência uma inviabilização de setores industriais na América do Sul. E segundo, as armadilhas contidas no texto que podem resultar em perda real de soberania, principalmente na região amazônica. Então não é brincadeirinha, não é um acordinho comercial inodoro, insípido, não é. Ele pode se tornar uma imensa armadilha, porque o acordo em si já se tornou uma imensa soma de erros. E há alternativas interessantes que podem ser, inclusive, abstraídas por causa de um acordo ruim com os europeus. Podcast da Rádio Bandeirantes.